Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Que bom vê-los aqui. Bênção. Pastor Jonas hoje não está. Pastor Jonas está em Guaíra, lá no Paraná, na divisa com Porto Alegre, com o Paraguai. Lá no interior do Paraná, está pregando lá no aniversário de uma igreja. Para quem está nos visitando, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Rodrigo, pastor de missões aqui da Igreja Batista de Barreiros. Meu desejo é que Deus possa abençoar a tua vida ricamente essa noite, em nome de Jesus. Que você seja desafiado pela palavra de Deus e que Deus possa trazer transformação sobre a tua casa, sobre o teu lar. Amém? Gente, no final, o pastor Dario falou, mas no final do culto tem cantina, hein? Tem cantina, uhul! Tem janta, tá? Quem quiser levar para casa, R$10, tá bom? Tem bolo também, tem sobremesa. Então, no final do culto, aqui ao lado, ao nosso anexo, você pode se dirigir ali para levar sua janta para casa, tá? Mas eu quero te desafiar também, no final do culto, a passar lá atrás e comprar um bombom do Ministério de Missões, tá? No mês de novembro eu estou indo para a Índia, junto com uma equipe da PIB de Curitiba, e a gente está levantando recursos para essa viagem missionária. Nós estaremos dando treinamento para plantadores de igrejas na Índia e lá nas montanhas do Nepal, na divisa com a China. Então, desde já eu peço que esteja orando por nós, orando pelo que Deus tem feito ali naquele país. A Índia é um país mais populoso do mundo, né? Uma das regiões mais populosas do mundo, onde há 1,3% de cristãos naquele país. E é um número bem baixo. Então esteja orando pelos povos não alcançados, tá bom? Nessa noite eu quero falar com você sobre como enfrentar o sofrimento. No mês de novembro agora nós celebramos, né? O mês de novembro amarelo. Combate... Setembro, obrigado, o Giovanni deu um assobio aqui. Setembro amarelo, né, combate à depressão, combate a uma luta que muitas vezes a gente não sabe explicar como é. Se você, assim como eu, já teve depressão, já passou por depressão, você sabe que é um momento muito difícil, e você não sabe explicar como começa, não sabe explicar de onde vem, mas que precisa de uma intervenção divina em primeiro lugar. Eu quero te convidar nessa noite a refletirmos sobre as realidades espirituais e como certas realidades espirituais nos ajudam a enfrentar o sofrimento que nós passamos nas nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia junto comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 17. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 17, vai nos dizer assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas
Esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aqueles que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que palavra fantástica Paulo nos traz aqui. E uma das primeiras coisas que Paulo vai nos apresentar é o mistério da identificação com Cristo Jesus, que está no versículo 17. Que é algo que a gente só pode discernir espiritualmente. Porque a partir do momento que eu e você estamos em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu e você fazemos parte de uma família, eu e você começamos a fazer parte de uma história. Então eu e você precisamos entender isso. Nós fazemos parte de uma história que é muito maior do que nós. É muito maior do que aquilo que nós já vivimos e muito maior do que daquilo que ainda iremos viver. E você faz parte disso. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para fazer parte da sua história, da sua família. E é interessante porque ele vai dizer assim, se de fato eu e você participamos dos sofrimentos de Cristo Jesus, também participaremos com Ele da sua glória. A vida com Cristo, a vida de cristão, não é uma vida de não tem mais problemas, não tem mais doenças, não tem mais tribulação, não tem mais interferência do maligno contra nossas vidas, não. A vida com Cristo Jesus é a vida do discipulado de Marcos 8, 34 ao 38. Se você quiser seguir a Cristo Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui está o cerne dos sofrimentos com os quais nós passamos com Cristo Jesus. Cristo, ele passou por todo o sofrimento da cruz, por toda a humilhação da cruz. E eu e você somos convidados a passar por este caminho com Cristo Jesus. Paulo gostava de dizer que ele sentia prazer em tomar no seu próprio corpo as dores de Cristo Jesus, completando nele as dores de Cristo Jesus.
Então, uma das primeiras coisas para que a gente possa entender e passar pelos sofrimentos, quando eu e você estamos em Cristo Jesus, é entender que os sofrimentos fazem parte da nossa vida. E que é o próprio Deus que deixa os sofrimentos acontecerem sobre as nossas vidas. Porque nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para todo sempre, amém. E quando Paulo escreve isso, ele entende toda a sua trajetória de vida, tudo aquilo que ele teve passar como apóstolo e discípulo de Cristo Jesus, como seguidor de Cristo. Então, como seguidores de Cristo Jesus, eu e você precisamos entender que neste mundo nós iremos passar por sofrimentos. E muito mais, a Bíblia várias vezes vai nos dizer que nós devemos nos exultar, nós devemos glorificar, nós devemos nos alegrar quando passarmos por diversas tribulações, sabendo que isso vai produzir em nós uma fé maior, sabendo que há um propósito de Deus nisso tudo. É nós dizermos: Senhor, glória a Deus pelo que eu estou passando, porque eu completo em mim as aflições do Senhor. Eu completo no meu corpo, na minha mente, no meu coração esse sofrimento. Porque a tua palavra me traz uma promessa, e aqui é uma promessa de Deus. E eu quero que você, se você entender isso no teu coração, eu quero que você tome posse dessa promessa em nome de Jesus. Que da mesma forma que com Ele nós temos sofrimento, da mesma forma com Ele seremos glorificados. Há uma promessa nisso, uma promessa escatológica, uma promessa futura para nossas vidas. Há uma promessa que está além daquilo que a gente imagina no momento. No momento que a gente passa pelos sofrimentos, a gente precisa de alguma forma lembrar, lá na frente há uma graça maior, lá na frente há uma recompensa maior de Deus para nós. Esse é o primeiro dos mistérios que Paulo nos traz aqui nessa passagem. A segunda delas é que eles ansiam, Paulo ele instiga a igreja de Roma à volta de Jesus Cristo, que um dia Jesus Cristo irá voltar. Porque ele vai escrever logo no versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada um dia. Todo o sofrimento que você passa na sua vida, Jesus conhece. Toda a dor que você passa, Jesus conhece. A tua lágrima, a tua tristeza, Jesus conhece. Mas Ele também diz para você: não compare os sofrimentos que você passa com a glória que um dia em ti será revelada, meu filho, minha filha. Deus fala para você essa noite: olhe para o alto, olhe para as alturas, da onde vem o socorro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. O guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel está sempre alerta. O Senhor dos exércitos, Ele luta por você. O Senhor dos exércitos não te desamparou. O Senhor dos exércitos não te deixa passar por essa luta sozinho. Por mais que às vezes seja dolorido, você não está sozinho. Cristo Jesus está contigo. Então aqui é uma promessa fantástica para a gente. E aí depois ele vai falar sobre 3 gemidos. 3 gemidos de dor que o mundo passa. E a gente vive um mundo cada vez mais calamitoso, né? Cada vez mais decadente, cada vez mais pior. E deixa eu falar para você que não vai melhorar, só vai piorar. Só vai piorar. Porque a Bíblia fala do final dos tempos. E nós estamos vivendo o final dos tempos. Jesus está à porta, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Jesus vai entrar na tua casa, Jesus vai entrar no teu coração, e vai cear junto contigo. Ele está à porta,
E Jesus está aqui essa noite batendo no teu coração, dizendo: filho, abra o teu coração. Abra o teu coração que eu quero entrar. Abra a porta que eu quero entrar. E ele vai falar aqui de 3 gemidos que a gente vive. E o primeiro deles é o gemido da natureza, o gemido da criação. A gente vive um caos na nossa natureza. Isso é fato. Eu constantemente acompanho os fatos que acontecem pelo mundo. E parece que o mundo está em chamas. Eu não sei se você acompanhou os últimos fatos que aconteceram lá na Europa, no Oriente Médio, no Havaí, que queimou quase uma ilha inteira. Pessoas se jogando no mar porque elas não podiam ficar na terra. A única solução que elas tinham era se jogar no mar. E muitas morreram afogadas, porque era mar aberto e muitas não sabiam nadar. E no desespero de correr do fogo, elas se jogavam no mar. O nosso mundo vive um caos. Cada vez mais a gente vê tormentas e ventos e destruições. Você abre o jornal, você assiste o jornal, você abre seu celular e é tragédias pelo mundo inteiro. E parece que só aumenta a cada ano. E as expectativas dos cientistas é que aumentem a cada ano. É que a temperatura da Terra esteja aumentando a cada ano. É que o derretimento dos nossos polos sul e norte, eles se derretam cada vez mais. E isso afeta toda a nossa biosfera. Isso afeta todo o nosso planeta. É o que Paulo está falando aqui. Porque aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez com as suas próprias mãos, geme com dores de parto, esperando o dia do seu Criador. A natureza geme, a natureza grita pela vinda de Cristo Jesus. Ela geme pela volta do Criador, para que haja redenção, para que haja a transformação. E o segundo gemido, que o versículo vai nos apresentar, aqui no versículo 22 em diante, é o gemido nosso, é o gemido dos filhos de Deus, é o gemido da humanidade, esperando por um socorro, esperando por uma salvação, esperando que alguém venha de encontro, venha em socorro a essas pessoas, esperando que alguém venha dar uma luz, venha dar a resposta, seja a luz para essas pessoas. É muito interessante, essa semana, na segunda ou terça-feira, acho que foi na segunda, eu abri meu WhatsApp e eu recebi uma notícia muito, muito abençoadora de uma ovelha nossa aqui. E ela escreveu assim, e ela estava acompanhando, né? Ela é professora, ela estava acompanhando um morador de rua. E ela me mandou uma mensagem dizendo: pastor, aquele morador de rua que eu falei para o senhor, ele conseguiu um emprego de carteira assinada, pastor. Eu orei por ele e graças a Deus ele vai estar empregado. As pessoas, elas gemem por uma resposta. As pessoas procuram por uma resposta nas suas vidas. Algo que dê um sentido, algo que dê uma direção, algo que venha a ser a resposta na vida delas. De como resolver as situações, de como resolver os problemas. E a resposta é Cristo Jesus. Então o segundo gemido é que nós e toda a humanidade ansiamos a redenção. Nós ansiamos para que um dia tudo isso acabe. Talvez você, assim como eu, um dia tenha dito: Senhor, me leva, que eu não aguento mais esse mundo, Senhor. Jesus, me leva, Pai. Me leva. Ou então talvez alguns, assim como eu, já tenham pensado em morte. Como é muito melhor morrer e ir para a glória do que estar nesse mundo. Porque muitas vezes, situações pelas quais a gente passa, nos fazem pensar que estar com Cristo é bem melhor. Mas sabe o que é o pior? É que muitas pessoas anseiam e querem a morte sem Cristo Jesus. Então a natureza, nós ansiamos por isso.
E o terceiro gemido que a palavra vai nos apresentar, para mim é um dos mais constrangedores, está no versículo 24 e 25, que vai falar que nós, os salvos, temos uma esperança, e a esperança é que o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar direito, nós não sabemos orar, essa é a verdade. Não adianta dizer, ai que oração bonita, nossa, aquela pessoa tem uma oração tão bonita, aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã ora tão bonito. A verdade é que nós não sabemos orar, é isso que a Bíblia está falando. Então essa dependência, ela nos leva para uma esperança que Cristo Jesus nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e essa palavra inexprimíveis significa algo que não se pode explicar com palavras. Então o Espírito Santo, Ele chega diante de Deus, e Ele intercede por nós de uma forma que nós não temos como explicar em nenhuma língua do nosso planeta. Nenhuma língua nesse mundo é capaz de explicar a forma como o Espírito Santo chega diante de Deus e ora por mim e ora por você, intercede por mim e intercede por você. O terceiro gemido é um gemido por mim e por você, é o gemido do Espírito Santo pelas nossas vidas, e glória a Deus por isso. Mas para que a gente possa entender tudo isso, como passar pelo sofrimento, a gente precisa fazer as perguntas certas, porque muitas vezes a gente faz as perguntas erradas, e essas perguntas erradas muitas vezes é culpar alguém, é culpar a Deus, é culpar teu marido, tua esposa, teus filhos, seja lá quem for, é culpar outra pessoa. Então a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas. Eu quero te convidar a nós olharmos para a palavra de Deus e fazermos essas perguntas certas. A primeira pergunta está no versículo 31, que vai dizer assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? O que nós vamos dizer diante dessas coisas? É a primeira pergunta. Diante de tudo isso pelo que nós passamos, diante do sofrimento pelo qual você está passando, o que você vai dizer diante desse sofrimento? Qual é a pergunta que você vai fazer para Deus? Ou qual é a colocação que você vai fazer para Deus? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho do teu sofrimento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Quem é por mim? Será que eu mesmo estou tentando ser a solução para a minha vida? E a gente vive num mundo egocêntrico, em que você pode ter as respostas, você pode conseguir as respostas para a solução dos seus problemas. Você pode conseguir a solução de todas as questões que você precisa. Então, você não precisa depender de Deus. Você não precisa dizer: Deus, o Senhor é por mim. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Só que muitas vezes nós tiramos Deus do centro e nós colocamos nós mesmos no centro para resolver as soluções. E nós gostamos de resolver problemas, nós gostamos de resolver soluções. Ou então gostamos de fugir de resolver problemas e fugir de resolver soluções, e isso é sério também. Eu sempre digo que os problemas foram feitos para serem solucionados. Se existe um problema, ele foi feito para ser solucionado. Então, a gente precisa aprender a perguntar: quem é por mim? É Deus ou sou eu mesmo? Ou são os médicos? Ou é o psicólogo? Ou é o psiquiatra? Ou é o pastor? Ou seja lá quem for.
eles fazem parte, eles podem estar até nesse processo, ou não, mas em primeiro lugar, Deus precisa estar na sua vida, porque Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele é o seu Salvador, mas Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele é que vai te guiar por pastos verdejantes. É Ele que vai te levar para águas tranquilas. É o cajado dele que vai trazer consolo para a sua vida. Entrega diante do Senhor o teu coração. Amém? Segunda pergunta, está lá no versículo 32. E a segunda pergunta é: aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou-o por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Essa é a segunda pergunta. Ele não nos dará de graça todas as coisas? Eu gosto de John Stott. John Stott vai falar que Deus, Ele não nos livra das aflições, mas Deus não nos abandona nas aflições. Deus, Ele não nos livra nas aflições, mas também Deus não nos abandona em meio às aflições. E aqui é uma promessa que Paulo vai falar novamente, e é a segunda vez que Paulo está falando sobre isso, desde o versículo 17, em nós olharmos para frente, em você olharmos para o alto, para contemplarmos a graça e a promessa de Cristo Jesus, porque Ele vai falar para mim e para você: olha só, tem algo maior, tem algo melhor do que isso que você está passando, tem algo melhor que espera por você, tem algo que vai te trazer um conforto, um consolo, e mais, uma recompensa por tudo isso que você passou. Sim, porque eu e você não passamos perseguições, tribulações e aflições de graça nesse mundo. Um dia nós receberemos a imarcessível, coroa da vida, o grande galardão, o grande presente de Deus. E a Bíblia não fala exatamente como vai ser esse presente, mas quando nós chegarmos diante do Senhor nos céus, eu e você vamos receber um presente de Deus. E não tem coisa melhor do que a gente receber um presente pelo nosso esforço de fidelidade. Não é verdade? Não sei se você já participou de alguma competição em que você batalha, luta, e quando chega no final, você ganha uma recompensa. Seja de uma simples medalha de honra ao mérito, geralmente quando a gente é criança, a gente ganha bastante isso na escola, aquelas medalhas de honra ao mérito porque você participou. E é tão gostoso, é tão gratificante isso. O Mateus, ele participou de uma festa de aniversário aqui, e essa festa temática foi de futebol, e fizeram um futebolzinho aqui, e ele ganhou uma medalha, primeira medalha dele, gente, e aquela medalha é tudo para ele. Ele pediu para eu fazer um negócio lá, alguma coisa para pendurar a medalha no quarto, onde ele veja sempre. Pai, tem que colocar aqui, aqui, para todo mundo ver, para eu ver, eu tenho que ver, é minha primeira medalha, pai, eu ganhei uma medalha. Digo, que legal, filho. Sabe, um dia eu e você vamos chegar diante de Deus também e dizer: Deus, obrigado. Obrigado por esse prêmio. Porque só o Senhor sabe o quanto isso é importante para mim. O Senhor sabe o valor que tem esse prêmio para mim. Esse galardão, essa coroa, o Senhor sabe como isso é importante para mim. Da mesma forma como Mateus, ele sabe que aquela medalha tem uma importância grande para ele, e ele me abraçou e forte assim. E quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei desse momento que eu tive com Mateus, e eu fiquei imaginando: Deus, um dia eu vou abraçar o Senhor também tão forte, chorar aos teus braços, chorar aos teus pés, e agradecer por essa recompensa. Um dia nós vamos passar. Então é isso que Deus está falando para você essa noite. Olha para o céu, olha para o alto,
olha para o céu, olha para aquilo que está por vir ainda, olha para aquilo que está por vir. Não espere que o melhor de Deus ainda está por vir nesse mundo, porque já veio. O melhor de Deus foi Cristo Jesus, não tem melhor do que isso. Melhor de Deus foi Cristo Jesus, mas a recompensa virá. O mais está por vir lá na eternidade. Então olha para frente, olha para frente. Muitas vezes as dores e as opressões nos fazem nos fechar numa bolha e tentar procurar soluções e saídas, e a gente fica trancado ali e não consegue olhar para fora. Eu lembro de Deus chamando Abraão, e Deus é fantástico. Eu acho Deus às vezes muito hilário, Deus ele gosta de tirar uma com as pessoas às vezes, porque ele chama Abraão para fora e fala para Abraão, olha as estrelas, né? Conta elas. E depois ele fala, se puderes, né? Conta as estrelas aí. Areia, conta areia. Pô, se Deus pedisse para ele contar, sei lá, quantas folhas tem numa árvore, né? Mas Deus fala, conta areia aí, quero ver se você consegue. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para os seus. Não tem como imaginar. Terceira pergunta que a gente precisa fazer, está no versículo 33 e 34. A palavra vai nos dizer assim: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Essa é a terceira pergunta que a gente precisa fazer nos momentos de aflição. Quem está me condenando, Senhor? Quem está me condenando? E mais, quem me justificará? Quem me justificará? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz essa pergunta. Por que as pessoas estão me acusando? Por que estão me acusando? Talvez você tenha feito alguma coisa de errado ou não. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tudo isso? E às vezes a gente consegue levantar algumas acusações. E quando muito, as pessoas acusam Deus. Eu não sei se você já viu algumas pessoas acusarem a Deus e julgarem a Deus por ele ser culpado por alguma catástrofe na vida delas. E o pior é a pessoa ficar de mal com Deus e virar as costas para Deus. E isso não é muito difícil da gente ver. Mas sabe o que é pior? Não é as pessoas nos acusarem, é o acusador das nossas almas. É o acusador olhar para mim, para você e dizer: por que você está pedindo isso para Deus, seu pecador? Se você não merece. Olha para os teus pecados, olha o que você já fez. Olha o tipo de pessoa que você é. Olha o teu comportamento. Você acha que você merece? Você acha que você merece isso? E o acusador, ele não tem outra função a não ser nos acusar. E sabe qual é o pior? É que muitas vezes a gente dá ouvidos para o acusador. E o acusador começa a nos colocar numa bolha em que a gente se sente incapaz. A gente se sente indigno. Quando eu tive o meu momento de depressão em 2019, foi um momento muito difícil na minha vida. Um dos momentos mais difíceis que eu já passei pela minha vida. Eu procurei o pastor Jonas e falei: pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E eu estou surtando, eu preciso de ajuda. E ele me ajudou, claro, né? Falei: chefe, me ajuda.
Ele me ajudou e, enfim. Eu lembro que eu fui para a primeira consulta com o psiquiatra. E quando eu entrei na clínica psiquiátrica, eu falei assim, eu vou confessar o meu pecado aqui. Eu vou falar, Deus, aqui é lugar de louco. De que eu estou fazendo aqui? Aí você fica no carro, né? Entro ou não entro? Dou o golpe nessa consulta aí ou não dou? Aí você fica naquela, né? Porque você já está num momento difícil. E aí você entra. E é muito estranho, porque daí você entra e você tenta se portar, né, da forma mais, não insana, mas sana possível, né? Você tenta não se parecer um doido, um usuário, ou seja lá o que for. Daí eu sentei lá, olá, tudo bem? Cheguei na mulher da recepção, eu tenho uma consulta marcada. Meu nome é Rodrigo de Souza Florencio. Ah, sim, tá. O senhor pode sentar e aguardar. Ok, muito obrigado. E aí você senta, né? E você vê as pessoas entrando e realmente algumas pessoas são diferenciadas quando entram ali. Mas você tenta se portar da maneira mais tranquila. E quando me perguntaram, né, o que eu estava fazendo ali, a vontade de falar foi, eu sou representante farmacêutico. Mas eu não era. Eu falei, eu vim falar com o psiquiatra Rodrigo. Meu xará, nunca esqueço dele. Eu vim falar com o psiquiatra Rodrigo. Ah, legal, e tal. Bacana, falei, muito prazer, meu nome é Rodrigo também. E virei para frente e procurei não puxar muita conversa para a pessoa não perguntar mais, sabe? E aí te chamam, você fica naquele momento assim, e te chamam. E eu entrei naquela sala. E aí que eu me senti num lugar mais ainda, eu vou confessar o pecado, eu digo, Senhor, aqui é lugar de louco. A cadeira estava soldada no chão. A mesa do médico estava soldada no chão. Falei, Jesus. E eu sentei na cadeira, ele falou, boa noite. Senhor Rodrigo, né? Isso, meu xará, tudo bem? Pois não, senhor Rodrigo, que eu posso ajudar? Quando ele falou assim, no que eu posso ajudar, a única palavra que ficou na minha mente foi ajudar. Eu lembro que eu não consegui falar, eu só chorava. Chorava. Fazia tempo que eu não chorava tanto assim. Eu me senti uma criança chorando. Eu chorei, eu me derramei e tal. E aí que eu tentei falar, enfim, terminamos a consulta. Ele não falou muito, fez algumas perguntas, me indicou uma medicação. E eu saí dali um pouco mais aliviado. Né? Daí o próximo desafio é você entrar na farmácia e pedir um remédio desse tipo. Porque a vontade é pedir para alguém ir comprar, ou então você dizer, meu amigo pediu para vir comprar esse remédio aqui, você tem essa medicação aqui, por favor? E aí você compra a medicação, enfim, e começa a tomar. E daí você vai para a segunda consulta, para a terceira consulta, e aquilo começa a se tornar um pouco mais natural no teu tratamento. E eu comecei a entender algumas coisas. E eu comecei a entender que eu deixei de fazer as perguntas certas para Deus. Eu apenas colocava questionamentos diante de Deus e não fazia as perguntas certas para Deus. Então a gente precisa aprender que em meio a isso tudo, a gente tem um acusador. Porque o acusador, ele vai sabotando tanto a tua mente que você se sente um nada. E aí um dos reflexos
mais gritantes que a gente enxerga é o complexo de inferioridade. Você se sente inferior. Você tem aquele complexo de inferioridade porque, poxa, tal pessoa é melhor, outra pessoa é diferente, por que eu sou assim? Poxa, desde criança eu sou assim. E a gente tem um currículo, eu e você, todos nós temos uma história que precisa ser olhada e analisada. E o acusador também olha e analisa a minha e a tua história. E ele conhece, e ele nos acusa, e ele nos fala, e ele nos coloca para baixo quando a gente menos espera. E essa pergunta que Paulo faz: quem nos acusará? Quem nos acusará? Olha só, eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse. Abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 10, vai dizer assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Aleluia! Eu e você podemos vencer o acusador. É isso que eu quero dizer para você essa noite. Eu quero dizer para você que você pode vencer o acusador. Que no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, você pode dizer: está amarrado em nome de Jesus, eu ordeno que você saia da minha vida, eu te ordeno em nome de Jesus que você saia da minha mente, que você saia da minha casa, que você saia da minha família. Deus nessa noite te convida para entrar em batalha espiritual, a orar pela tua família. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes do mal, contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas lembre que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Amém? Agora volta um pouquinho, abre comigo lá em João, 1 João, não o Evangelho, tá? Lá no finalzinho da Bíblia. Tem o Evangelho e lá no finalzinho tem 3 cartas de João. Abre lá em 1 João, capítulo 2. Deus quer trazer uma palavra de esperança para você. Deus quer trazer uma palavra de renovação se você está sentindo abatido e abatida nessa noite. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, você pode olhar e dizer para o acusador: eu tenho um intercessor. Porque se eu pecar, eu posso me arrepender, eu posso dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me perdoa. Jesus, me perdoa. E levanta a cabeça e toca o barco, continua a caminhada, não desiste. Aquele que coloca a mão no arado não deve olhar para trás, olha para frente. E vamos mais para frente um pouquinho, aqui no capítulo 5 de João ainda, olha só que palavra, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A gente precisa entender uma realidade espiritual na nossa vida. Que o mundo jaz no maligno.
esse mundo está nas mãos de Satanás, que o mundo está sob o domínio de Satanás, até a volta de Cristo Jesus, até o grande dia da batalha final. Mas, enquanto nós como crentes estivermos nesse mundo, se você está firme em Cristo Jesus, o maligno não tem o direito de tocar na sua vida, amém? Isso é promessa de Deus para a sua vida. Olha para Jesus. Talvez se o teu coração está com a porta fechada nessa noite, mais uma vez eu te digo, Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra o seu coração para Ele entrar na sua vida, porque Jesus precisa fazer morada em você. Lembre-se disso. E toda vez que o acusador vier sobre a tua mente, sobre o teu coração, olha para ele e fala: você, seu miserável, você não tem poder, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. A última pergunta, ela é emblemática. Romanos, vamos voltar lá para o capítulo 8. A última pergunta, ela é emblemática. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, e é interessante porque Paulo aqui, ele vai dar alguns exemplos. E alguns exemplos que a gente precisa pensar nisso. O primeiro deles, será a tribulação? Será que a tribulação vai conseguir nos separar do amor de Cristo? Quando a gente passa por tribulação, o que você faz? Você pragueja, você fala uns palavrões, você dá uns chutes, ou você corre para Jesus? A tribulação não vai separar você do amor de Cristo Jesus, porque se você está em Cristo Jesus, por mais que você dê uns chutes, por mais que você pragueje, por mais que você fale uns palavrões, Jesus, Ele não te ama mais, e nem te ama menos, Ele continua te amando do mesmo jeito. O amor dEle não muda por você, porque Ele sabe o preço que Ele pagou pela tua vida. Então Ele olha para você, para mim e para você, miserável, pecador, praguejador, e diz: eu continuo te amando do mesmo jeito. É o que a gente faz com os nossos filhos. Eles aprontam, ficam bravos, fazem umas birras, mas a gente continua amando eles do mesmo jeito. Jesus continua te amando do mesmo jeito. Aí Paulo vai dizer assim: ou será perseguição? Ou será perseguição? Você já sofreu perseguição no teu trabalho? Geralmente no trabalho são os lugares que a gente mais sofre perseguição, né? Do nosso chefe, ou então do nosso colega de trabalho. Será que essa perseguição vai abalar o teu coração e tirar você de Cristo Jesus? Não, nada vai tirar você de Cristo Jesus. Aí a segunda colocação de Paulo, a terceira, é a fome. É a fome. Porque da mesma forma que Cristo faz um contraponto em nos sustentar, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, em que Deus olha para em que Jesus fala: olha para os lírios, olha para os passarinhos, Deus não provê tudo isso para eles? Paulo faz um contraponto e ele te pergunta: e se você passar fome? Você vai arregar, como diz o manezinho aqui, né? Você vai arregar ou não? Eu nunca esqueço quando eu estava no seminário, o primeiro ano do seminário, em Curitiba. Morava com o Caê, ministro do louvor. A gente morava bem, tinha uma vida legal, tinha uma vida bacana, né? Uma liberdade. A gente se vestia bem, a gente tinha uma... Só os meninos, né? Ajudava ali a pagar o apartamento. Vivia daquele jeito, não precisava de muita coisa para viver, não precisava de muita comida. Né? O lanche resolvia tudo.
Então eu lembro que Deus me chamou para o ministério, conversei com o meu pastor, e o pastor Jonas e a IBB me enviaram para Curitiba, para a Faculdade Batista Teológica do Paraná. E fui. Peguei o meu bolo de dinheiro e fui. Pegamos a Kombi da igreja, que não é essa Kombi, é uma Kombi mais velha, era uma Kombi mais antiga do que essa que está aqui. Colocamos dentro ali todos os meus móveis. Eu tinha um guarda-roupa de casal, uma geladeira, um fogão, micro-ondas, uma cama de solteiro e um colchão. Foi tudo dentro da Kombi. E mais o Pipa, o Jânio, o Caê. Você foi junto, Léo? E o pastor Taveira comigo de moto. E a turminha foi me levar. Meus amigos foram me levar para o seminário, para ter certeza que eu ia embora. Gente, cheguei lá e tal, fiquei junto com o pastor Thiago Cata, que foi seminarista aqui da nossa igreja também, e foi muito bom. 6 meses assim, poxa, consegui passar, enfim, ali administrando. E a gente sempre, eu dividia quarto com um gaúcho, o Caio, que é pastor hoje na Grande Porto Alegre. E passou 6 meses, eu era voluntário na igreja e eu estava esperando ali a oportunidade que eles tinham me chamado para uma contratação, né? Tinha plano de carreira, você é voluntário, né? Em primeiro lugar você é voluntário, depois você é seminarista, ministro, pastor, e eu estava ali esperando para ser contratado como seminarista ali, né? Estava só esperando o tempo do RH ali, finalmente. Eu lembro que um dia, segunda-feira era folga, e eu fui para a igreja resolver um negócio de manhã e voltei para o apartamento para almoçar. Voltei para o apartamento para almoçar, eu estava sozinho, os meninos não estavam no apartamento. E eu fui fazer o almoço. Eu gosto de cozinhar, né? Sempre cozinhei, eu cozinhava para o Caê. Eu fazia café para eles. Eu fazia janta, eu fazia almoço. Gente, foi um período bacana, mas era difícil. E eu comecei a abrir ali as prateleiras e tal, e não tinha nada, e abri aqui, nada. Não tinha um miojo. E abri e nada. Digo, beleza, eu vou no banco, tem o pão de açúcar 24 horas ali, vou no banco, no caixa eletrônico ali, e vamos ver o que tem lá. Cheguei lá, eu nunca esqueço, cheguei lá, passei o cartão, 72 centavos. Nunca esqueço. Aí coisa de crânio tá amarrado, em nome de Jesus. Dei uma limpadinha. Tava lá ainda, 72 centavos. Voltei para casa, entrei no quarto que eu dividia com esse meu amigo gaúcho, o Caio. E ele tinha uma gaveta que era, eu gostava de dividir o quarto com ele, porque ele tinha uma gaveta que era especial. Só tinha Hershey's, Neugbauer, salgadinho dos melhores, assim, ele só comprava besteira assim, e da melhor e guardava lá. Ninguém podia, o bicho era brabo, ninguém podia mexer. Eu falei, Deus, eu vou fazer igual Davi, vou entrar no Santo dos Santos e comer dessa comida aqui santificada aqui. E eu entrei, abri a gaveta, depois eu peço perdão, e não tinha nada. Jesus! E não tinha ninguém em casa, os meninos eles tinham que viajar. Eu lembro que eu dobrei os joelhos na sala, e eu falei, Deus, hoje o Senhor está me ensinando a ser igual Paulo. Semana passada eu comi no Batel Grill, que é um dos melhores restaurantes que tem de Curitiba. De graça, me levaram para jantar lá. E hoje eu não tenho nada para comer. Então, Senhor, eu quero aprender a estar contente com muito e com pouco. Aprender a ter fartura e aprender a passar necessidade. Mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu falei, Deus, se eu não tenho nada para comer hoje, amém. Glória a Deus. O Senhor seja louvado. Eu lembro que eu levantei, assim que eu levantei, um amigo meu ligou para mim. Coqui, olha só, estás aonde? Eu digo, 2 em casa.
2 em casa? Quer vir almoçar comigo? Digo, cara, mano, hoje não vai dar, cara, hoje não vai dar. Eu não ia falar para ele que eu tinha 72 centavos, né? Rafa, não vai dar, mano, não vai dar e tal, deixamos uma próxima. Cara, é que olha só, lembra que tinha, antigamente não era cartão, era ticket. Aqueles tickets de alimentação que você, quem já foi office boy aí, office girl já sabe, né? Que tinha aqueles tickets que você pagava lá. Me sobrou 30 vale refeição, eu quero te abençoar, eu quero dar para você. Vamos almoçar junto que eu já te entrego para você. Eu digo, já, yes, agora. Então, a gente precisa aprender a dizer nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Ou é a nudez, ou é o perigo, ou é a espada, nada. E eu gosto porque Paulo, ele vai encerrar, e eu quero encerrar com isso, ele vai nos trazer assim, uma colocação de uma maneira avassaladora, porque ele vai dizer assim: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Versículo 38 ele vai dizer, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida. Deus está dizendo para você que se Ele te curar, amém, mas se Ele não te curar e você morrer dessa tua doença, amém. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, é isso que Ele prova a nossa fé. Ele está dizendo, se eu te curar, amém, mas se eu não te curar, eu vou continuar sendo teu Deus. Você ama mais esse mundo ou você ama a eternidade? É isso que Paulo está nos colocando à prova, nos levando para um pouco mais fundo, de uma vida com Deus, de estar perto de Deus, de amar mais a eternidade do que esse mundo, porque ele sabia que todos esses cristãos estavam prestes a morrer. Então ele olha para eles e diz, e aí? O que vai separar vocês? Vocês vão morrer. Ele olha para os cristãos e está falando, vocês vão morrer. Não vai ter outra saída. E esses homens iam e morriam com sorrisos, porque eles sabiam que estar com Cristo é bem melhor do que estar nesse mundo. E Deus fala para você, ame mais a eternidade do que esse mundo, porque no final muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Deus quer você na eternidade com Ele. Deus quer Cristo Jesus na eternidade, quer você junto com Ele na eternidade. E Ele prossegue falando assim, e desafiando, não é o presente, não é o futuro, não é o que está acontecendo agora, não é o que vai acontecer ainda que vai separar você do meu amor, não é a altura, não é profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, não é anjos, não é demônios, não é nada que Deus criou, nada que vai separar você do amor dEle, porque Jesus te ama, e Ele se preocupa com a sua vida. Eu quero te convidar para se colocar em pé neste momento. Eu quero orar por você.